Muito bem, então macroprolactina, inclusive isso está na diretriz, é um dos desafios, né? As armadilhas ao avaliar um paciente com hiperprolactinemia. Mas nós temos outra armadilha, que é justamente o efeito gancho, né? Efeito gancho que hoje é menos comum, né? Com os ensaios mais recentes, mas ainda pode acontecer. O que seria, Eric, assim, esse efeito gancho? O que a gente pode fazer para elucidar? Então, o ensaio clássico para dosar prolactina é aquele ensaio sanduíche, né? Que a gente tem um anticorpo marcador e um anticorpo sinalizador, né? Então, desculpa, um anticorpo de captura e um anticorpo sinalizador, tá? E aí, geralmente, você tem ali uma hiperprolactinemia, né? O nível, sei lá, 100 e pouco de prolactina. Como é que vai ser essa dosagem? O anticorpo de captura vai se ligar a esse monômero e aí vai fazer o sanduíche com o anticorpo sinalizador, tá? E aí você vai e mede só esses complexos sanduíches. Beleza, vai dar lá o resultado de 100 e pouco de prolactina. Se você tiver prolactina demais, imagina aí, muita prolactina, 2.000 de prolactina. É tanta prolactina que aí vai começar a prolactina, o monômero, se ligar também ao anticorpo sinalizador. Vai se ligar o de captura, vai se ligar o sinalizador e vai impedir a formação do complexo sanduíche, que seria um anticorpo de captura, um monômero de prolactina e um anticorpo sinalizador. E aí, na hora que você dosa, só o que formou o sanduíche, né, vai ser pouco, vai dar menos do que realmente tem. Então, isso seria o efeito gancho, mas que, como você disse, né, ele é menos comum hoje em dia porque os ensaios eles estão mais modernos, justamente para evitar que isso ocorra. A diretriz cita que atualmente ele só pode acontecer prolactinas acima de 2.000, como você colocou, isso. né? E orienta que a gente solicite dosagem de prolactina diluída para esclarecer esse efeito, quando houver uma lesão maior que 3 centímetros, com prolactina ali entre 30 e 120. Isso. Porque aí fica aquela dúvida, né? Essa prolactina, esse adenoma maior que 3 centímetros, ele é um prolactinoma, e aí você não está conseguindo ver o nível real de prolactina porque está tendo efeito gancho, ou ele é um adenoma não funcionante que está comprimindo o haste e elevando a prolactina em torno de 100, né? Que é o que a gente espera aí, os níveis mais baixos quando é compressão de haste. Então, quando está nesses níveis incompatíveis com o tamanho do tumor, próximo ao prolactina, porque geralmente, né, Luciano? Isso. Quanto maior o tumor, maior os níveis de prolactina. Aí, nesse caso, você faz a diluição. E os 3 centímetros é porque na literatura tem esse ponto de corte dos 3 centímetros como tendo uma frequência maior, né, de ocorrer efeito gancho, assim, na literatura mais antiga, justamente por os ensaios anteriores, né? Então ele bota isso como recomendação de diretriz, mas em geral a gente pode ter algumas particularidades. Se você flagrar um tumor ali próximo dos 3 centímetros, que você tem uma clínica inequívoca de hiperprolactinemia e vem uma dosagem laboratorial incompativelmente, assim, muito baixa, né? Se nessa faixa, geralmente é abaixo de 100, porque vem baixo mesmo, né? Se não, essa faixa de 30 a 120 foi meio aleatória na história. Determinaram um valor acima de 100, né? Exato, né? Assim, geralmente, porque a gente espera no macro que a prolactina venha acima de 200, né? Às vezes até acima de 250, a gente usa pontos de corte diferentes, né? A gente tem alguns estudos, a gente participou de alguns estudos lá no Hospital das Clínicas e a gente vê essa frequência bem maior no macro de estar acima de 200, quase que mais de 90% dos casos. Então, se você pega um macro e pega um valor muito baixo, menos, você deve suspeitar, baixo, né? E aí, suspeitar é só fazer a diluição, e teoricamente, quando você faz a diluição da amostra, em vez de diminuir a concentração, aumenta a concentração, né? Então, diluiu, aumentou a concentração, era efeito gancho, né? Outra coisa que ele coloca também como orientação para diluir é quando você tem níveis de prolactina acima do limite de detecção do ensaio, né? São níveis tão altos e aí você pode diluir para ver o real até valor para você saber a resposta do tratamento, né? Para você saber se está baixando ou não. O basal real, né? Isso. Se está baixando ou não. Seria uma outra indicação de diluição. Agora, eu tenho para mim que essa história de efeito gancho com o tempo vai acabar. Vai acabar, né? À medida que vai melhorando os ensaios, isso vai acabar não existindo mais. Ainda tem essa orientação hoje, mas talvez no futuro não tenha mais.